Eu já cheguei na quarta lá, então fiz várias reuniões com o prefeito, com os movimentos sociais, visitei lá aquele distrito que foi... Do Córrego do Feijão ali? Não, foi esqueci, o Bento. Fui lá no Bento, vi a área que foi completamente destruída, arrasada, que morreram 5 pessoas lá. Então eu passei o dia de quarta-feira reunido em reunião e vendo de perto a situação. Então eu quero dizer da minha alegria de conversar com o povo de Mariana. Eu tenho uma filha chamada Mariana. Sim. Sou casado com a mineira, então minhas relações com Minas são muito... Tenho um filho mineiro, então são muito fortes. Então eu queria apenas iniciar lembrando Matheus, Karine, todos que nos assistem nesse momento, que a tragédia da Bacia do Rio Doce, de Mariana, foi talvez a maior tragédia ambiental do Brasil e um dos maiores do mundo. Foi algo muito sério e que se arrastou esse processo de reparação por 10 anos. 9 anos e 8 meses por aí. 10 anos de falta de compromisso para que isso pudesse ser resolvido. O presidente Lula, quando ele chegou em janeiro de 2023, tinha um acordo mequetrefe, um acordo feito às coxas, no apagar das luzes, para tentar ser assinado, que não beneficiava as comunidades, não levava a sério a participação social, não era desrespeitoso com os atingidos, desrespeitoso com os estados federados, Espírito Santo e Minas Gerais, e com a União. O presidente Lula determinou que não ia, ele disse que não ia aceitar isso, determinou que a gente construísse um novo acordo, que foi, é bom lembrar, liderado pela Justiça Brasileira, em que o governo federal era o principal ativo desse processo. E a AGU, o ministro Messias, nos liderou a todos do governo federal no processo de diálogo com a Justiça. E foi feito um acordo que não é o acordo dos sonhos, mas o acordo possível nesse momento histórico, porque não se traz vida de volta. Vida nas suas variadas formas, famílias que perderam seus entes queridos, o ambiente natural que foi massacrado, a bacia do Rio Doce, a cadeia produtiva da pesca, da agricultura, que foi completamente destruída. Mas foi feito um acordo que teve... É bom lembrar que a proposta de acordo inicial era em torno de 60 bilhões. Esse agora, liderado pelo governo Lula, no que concerne a participação do governo federal, são de 147 bilhões. São 100 bilhões de dinheiro novo para entrar dentro da bacia para poder reparar. Isso é muito importante ser dito. Alguns municípios, são 49 municípios da bacia, 23 não aderiram ao acordo. Mariana um deles. É óbvio que foi aquele momento histórico, havia muita desconfiança, é normal, é natural do processo. Mas mesmo esses municípios que não aderiram ao acordo, eles não têm nenhuma punição em relação a isso. Receberão recursos do governo federal, receberão recursos das transferências constitucionais do governo federal, porque o presidente Lula tem muita clareza e fala sempre que o povo independe de qualquer coisa, tem que beneficiar o povo e o ambiente natural da bacia do Rio Doce. E assim estamos fazendo. Tem uma coisa muito importante, eu vou falar daqui a pouco sobre o que foi anunciado lá. Iniciou o processo de execução do acordo. É importante dizer isso. São 20 anos de acordo. Nós temos menos de 2 anos do governo do presidente Lula, mas é fundamental que foi iniciado. Então, quinta-feira passada, no Dia dos Namorados, nós iniciamos a efetivação do acordo de Mariana, do acordo do Rio Doce. Foram os primeiros investimentos a serem anunciados. As pessoas que foram indenizadas já estão recebendo essa indenização conforme o acordo realizado para reparar esse crime que é incalculável, que é lamentável que aconteceu, mas tem que ter um processo de reparação. Então, lá, o que é que foram assinados, eu até anotei aqui, o protocolo para a implantação do Hospital Universitário de Mariana, com investimento de 150 milhões do governo federal e 20 milhões da Prefeitura de Mariana. Então, isso lá já foi anunciado. Que
o BNDES já tem os primeiros repasses de recursos do Fundo do Rio Doce, do qual nós da Secretaria-Geral fazemos parte do comitê. Foram anunciados coisas importantes na transferência direta. Foram 28 bilhões do BNDES para atendimento das populações mais carentes, né? Assinou protocolos importantes de transferência de recursos para as chamadas ATI, que são aquelas assessorias que a Caritas faz parte, que vão assessorar os atingidos no seu projeto para acessar os editais e recursos. E foi feita uma coisa muito importante que tem relação direta com a área que eu lidero dentro do governo, que é a participação da sociedade. Sim. Então, é importante dizer que, embora a Justiça não tenha colocado na mesa de negociação os atingidos, seus representantes, o governo federal fez um processo de participação social e abriu o diálogo com a sociedade civil organizada e os atingidos da bacia do Rio Doce. Nós fizemos uma caravana antes da assinatura do acordo, que nós percorremos 14 municípios e 3 mil pessoas participaram, que saiu duas coisas, dentre muitas coisas de saúde, de educação, de meio ambiente, que saiu dessa caravana, saiu duas coisas muito importantes de lá, que foi a proposta de criação do Conselho Nacional da Bacia do Rio Doce e do Litoral Capixaba e o Fundo Popular para ter recursos destinados a projetos que venham da sociedade civil organizada e dos atingidos. Pois bem, depois nós fizemos a segunda caravana da Bacia do Rio Doce depois do acordo feito. Há 3 meses atrás, se minha memória não falha. Aí nós percorremos 22 municípios, 3.000 quilômetros, de Mariana até o litoral norte capixaba. 11.500 pessoas participaram do debate, foram 16 ministérios e 90 funcionários do governo federal que tiveram em 5 equipes trabalhando simultaneamente para ouvir as pessoas, dialogar, ver o sentimento, sentir as dores, as necessidades e as vontades do povo da bacia do Rio Doce que foi atingido por esse crime incalculável. Pois bem, isso, como consequência dessas caravanas, nós criamos o Conselho Nacional de Participação Social da Bacia do Rio Doce e assinamos lá na quinta-feira o edital para a sociedade civil compor esse conselho, que será paritário. 18 membros da sociedade civil, 18 membros do governo, sendo que os suplentes da sociedade civil terão direito a participar do debate. Vota aos titulares, mas terá direito a participar para ampliar o máximo possível a representação